Bom, vamos dar início, continuação à aula do milênio, né? E hoje eu vou postar a aula da última aula que nós tivemos, nessa de hoje também. E a intenção é a gente finalizar o Apocalipse e já dar uma introdução na matéria de dons e talentos, né? Mas vamos começar lá pelo milênio. Antes da gente ler os textos bíblicos, vamos orar, agradecer a Deus por mais essa manhã linda, né, que Ele nos concede. Pedir pela vida do nosso irmão Elias, que colocou aqui que não está muito bem de saúde, né? A irmã Justé também falou que vai assistir online. E queria pedir a Ellen para que fizesse essa oração. Amém. Então a gente vai começar com Isaías capítulo 2, do verso 2 ao 5, pode abrir Mariana. Depois Ellen, Isaías 11, do 6 ao 8. Irmã Marcela, Oséias 2, 18. Irmã Denise, Isaías 65, do 18 ao 25. Isso, Isaías 2, do 2 ao 5, aí depois Isaías 11, do 6 ao 8, Oséias 2, 18, e Isaías 65, do 18 ao 25. Só recapitulando, nós paramos naquele intervalo de 45 dias entre a grande tribulação e o milênio, né? E nós começamos a falar como vai ser a preparação para o milênio, e eu lembrei aqui de um texto que vai ser importante a gente ler ainda antes de começar o milênio, porque é um texto do Apocalipse que vai falar sobre a queda da grande Babilônia, que também vai acontecer nesse finalzinho aqui. Então, antes da gente entrar mesmo na prática do que vai ser o milênio, como vai ser esse período, vamos ler Apocalipse, capítulo 17. Deixa aí a Bíblia de vocês aberta. Que vai falar sobre a queda da grande Babilônia. Esse capítulo aqui é muito interessante, que ele vai falar do finalzinho do período da grande tribulação. Diz assim, ó: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação, e os habitantes da terra foram embebidos com o vinho da sua fornicação. Sentados sobre muitas águas, nós sabemos que águas significa povos, né? O Apocalipse dá essa interpretação. Assim ele levou-me em espírito para o deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Isso daqui nós já estudamos o anticristo, né? O governo do anticristo. 7 cabeças e 10 chifres. 10 presidentes que estão estabelecidos sobre 7 cabeças, que são os 7 imperadores romanos. Como a gente leu no Apocalipse capítulo 13, que eram 7 imperadores. E aí ele diz assim, 5 já foram
ainda está e o outro vai vir e vai governar por um certo tempo. 7 cabeças que foram os imperadores do Império Romano. E aí é que ele vai falar na continuação o seguinte: a mulher estava vestida de púrpura escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícia da sua fornicação. E sobre a sua testa havia um nome escrito: Mistério, Babilônia Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Eu vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. E eu, vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Quer dizer, essa mulher assentada sobre a besta, que representava também o Império Romano, ela estava embriagada com o sangue dos santos, os mártires de Jesus. Isso daqui se refere à perseguição feroz à igreja primitiva, que na época que João estava na ilha de Patmos, né, inclusive preso por causa do Evangelho, milhões de cristãos já haviam sido mortos no mundo inteiro, estavam sendo perseguidos. E o anjo me disse: por causa disso te maravilhas, dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e subirá do abismo sem fundo e irá à perdição. E aqueles que habitam na terra hão de se maravilhar, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quando eles contemplarem a besta que era e já não é, e ainda que agora seja. Olha só, que era e já não é, e ainda que agora seja. O que está dizendo aqui? Do Império Romano que existiu, que deixou de existir, que vai voltar no governo do Anticristo. E as pessoas vão se maravilhar. Olha, o grande e temível Império Romano voltou, que é a estátua de Nabucodonosor, né? O pé da estátua de Nabucodonosor, que tem parte de barro e parte de ferro. Ferro representando que esse futuro império trará muita coisa do Império Romano, que era as pernas de ferro da estátua. Por isso o mundo vai se maravilhar, né? Com o ressurgimento desse antigo império. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre a qual a mulher está assentada. Essas 7 cabeças representam 7 montanhas, mas em Apocalipse 13 também fala que são 7 reis. E há 7 reis, aqui também diz, né? 5 caíram e um e outro ainda não é vindo. E quando vier, deverá continuar por um certo espaço de tempo. Então, essas 7 montanhas representam também um local geográfico. Roma está situada sobre 7 montanhas. Então, essa cidade, que será o centro, né, do futuro governo do Anticristo, é Roma. E aí diz: e a besta que era e não é mais, mesmo sendo o 8º, dos 7, vai à perdição. Então, quem vai ser o Anticristo? O Anticristo vai ser o 8º imperador do Império Romano. E o último, que provém dos 7. Quando a Bíblia fala que ele provém dos 7, é porque ele vem trazendo toda a maldade dos últimos 7 imperadores romanos, inclusive do mais terrível deles, que foi Nero. Inclusive eu estava vendo uma reportagem não, foi algum pastor, falando sobre o Coliseu, que Nero, naquelas ruas ali ao redor do Coliseu, naquela praça, ele incendiou vários cristãos. Ele resolveu iluminar Roma com fogueiras feitas de cristãos. E enquanto aqueles cristãos estavam amarrados na estátua para serem incendiados, eles cantavam e adoravam a Deus. Assim a perseverança daqueles primeiros cristãos, né? E conforme os soldados iam vindo incendiando aqueles cristãos, eles começavam a gritar de dor, mas os outros cristãos não se calavam, eles continuavam adorando a Deus, até que chegava a vez deles serem incendiados. Então Nero, ele trucidou muitos cristãos, ele incendiou vários deles, crucificou muitos outros, promoveu atrocidades no Coliseu, um local que servia de entretenimento para a população de Roma,
onde cristãos eram colocados para lutarem com feras, com leões. Pessoas eram despedaçadas por esses animais selvagens. Então, esse imperador, o anticristo, ele vem desses 7. A origem dele a essência dele é desses 7 imperadores cruéis romanos. E aí olha só o que diz aqui. E 10 chifres que tu viste são 10 reis que não receberam reino algum ainda, mas recebem poder como reis por 1 hora com a besta. Olha só, recebem poder por 1 hora com a besta. Sabe o que isso daqui parece ser? Que esse conglomerado de 10 reis que nós sabemos hoje, que são os principais países do mundo, a gente tem na ONU, né, o G7, e caminhando para o G8, pode chegar o G10, esses reis, eles têm, a Bíblia diz, um só intento, olha só aqui na continuação, eles têm uma somente, darão o seu poder e a força à besta. Mas por que eles vão governar por 1 hora? Subentende-se que vai haver uma solenidade, vamos colocar aqui na ONU, aonde esses 10 reis, esses 10 presidentes, vão receber o poder de todos os governantes do mundo, dizendo assim, olha, agora o governo do mundo está com vocês. Vocês são os principais países que vão liderar a humanidade nessa nova era, nesse novo momento que a gente está vivendo. E nessa solenidade eles vão receber o poder por 1 hora e eles vão transferir esse poder, essa autoridade à besta, ao anticristo. Eles vão dizer, olha, agora a gente está transferindo o governo mundial a você. É isso que dá a entender. Por que eles terão poder por 1 hora? Só pode ser uma solenidade, né? Um momento lá onde o mundo vai passar a ser o governo de um homem só. E aí diz assim, e esses guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. Está se referindo aqui à batalha do Armagedon, porque nós falamos da vinda de Jesus em 2 sentidos, né? O arrebatamento, ou aqui, aonde ele vai vir como ladrão na noite, ninguém vai ver, e a gente não pode considerar como a vinda dele, como a segunda vinda dele, mas sim como o arrebatamento da igreja. Mas aqui não, é a segunda vinda de Jesus. E quando Jesus vier visivelmente, e a Bíblia diz que todo olho verá, Satanás enfurecido vai levar todo o governo do mundo, né, desses líderes mundiais do anticristo, a tentar, de forma desesperada, impedir o estabelecimento do reino de Jesus. O diabo, ele já é um louco psicopata, né? Imagina o psicopata mais terrível que existe. O diabo é 100 vezes pior. Ele não tem mais nada a perder. Então, ele vai tentar, numa medida desesperada, impedir o governo de Jesus. Ele vai se levantar com todos os demônios do inferno, com todos esses reis, para atacar os santos que estarão vindo do céu, estarão descendo com Jesus, para governar a terra durante o milênio. E a vinda de Jesus vai ser visível. A Bíblia diz que todo olho verá. Mas aí o que vai acontecer? Mas eles guerrearão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E os que estão com ele são chamados e escolhidos e fiéis. E ele disse, as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que tu viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta, e a deitarão assolada na terra, e comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram a sua vontade, e concordar e dar o seu reino à besta, até que as palavras de Deus sejam cumpridas. E a mulher que tu viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E aí, só para a gente entender melhor essa parte aqui, o que vai acontecer quando esses 10 reis transferirem o poder ao anticristo? Ele vai destruir essa cidade aqui, que reina sobre os reis da terra, que é considerada a grande prostituta, aquela cidade que se embriagou ao longo dos séculos com o sangue dos mártires.
não sei se é uma cidade específica, mas é um povo, uma nação, assim, não dá para a gente entender especificamente que cidade seria essa. Seria Jerusalém? Que seria destruída? Jerusalém não está. Eu estava achando que a cidade, eu não sabia que era a cidade, eu sempre nem vai falar mulher, né? Pensei que era tipo dois filhos, aí depois eu entendi que a cidade é Pode ser Roma, que está sitiada sobre 7 montes, que promoveu. Aí ele vai reinar em Jerusalém? Se ele destruiu Roma, ele vai para Jerusalém? Sim, porque lembra que Jesus falou que na metade da semana o sacrifício contínuo vai ser tirado e ele vai se assentar no trono de Deus, exigindo ser adorado como Deus? Isso que a irmã falou até respondeu a minha pergunta, que eu fiquei agora aqui na dúvida se era Jerusalém ou Roma. Mas se ele vai para Jerusalém, para o templo, então não vai ser Jerusalém que vai ser destruída. Tudo indica que vai ser Roma. Sim, já tem lá o Instituto do Templo, que já preparou todos os utensílios para fazer o terceiro templo. Pastor Bruno, aí uma curiosidade. Esses 10 reis, eles estão encaixados aqui nessa solenidade, né? Mas eles estão sabendo, eles estarão sabendo que vão ter que entregar na mão de um homem só esse poder, ou será uma coisa, um enigma que vai ser resolvido lá na hora, entre eles? Não, aqui diz assim, ó, eles têm uma somente, darão o seu poder e força à besta. Então, espontaneamente, eles já estão sabendo o que vão fazer. É um homem tomado por Satanás, que junto com o apoio do falso profeta faz todos os sinais e prodígios de mentira, fazendo até fogo descer do céu. Então eles têm o anticristo como um Deus, como um homem certo para governar a humanidade, como um homem que tem poderes sobrenaturais. E como Satanás ele manipula o ser humano, e a Bíblia fala que Deus os entrega a operação do erro, até esses presidentes que são homens, digamos assim, poderosos, estarão completamente dominados e cegos por Satanás e seus demônios. Terão como objetivo entregar o poder ao anticristo. Então, uma adoração, eles vão entregar esse poder na mão do... Isso, não é só o poder que eles vão entregar as suas almas. Porque a Bíblia fala que eles vão adorar o anticristo, o homem do diabo. Vai ser um Deus para eles. A marca do anticristo é muito mais do que comprar e vender. Significa também adoração explícita a Satanás. Pode falar. E a questão de que você tem o presidente do líder, das nações, vamos colocar isso, uma coisa assim, Putin, né? Não tanto. As pessoas querem o poder dele, mas querem o que querem. Porque é uma pessoa que tem aparentemente solucionar todos os problemas deles, né? Eu acho que ele vai chegar aí também, a questão do poder, né? O que faria homens, tão gananciosos, e ávidos pelo poder, transferirem a sua autoridade para um único homem? É realmente uma atuação maligna muito forte, cegando eles e fazendo eles achar que aquele homem ali é um Deus, que merece governar o mundo. A gente não conversou alguma coisa sobre o próximo passo, falou? Alguns dizem que o falso profeta, como está tudo muito ligado a Roma, e a gente sabe que na grande tribulação vai ter um poder político e religioso, alguns acreditam que esse poder religioso vai ser um papa. O falso profeta vai ser o papa, um dos papas, porque ele vem de Roma.
eles foram levaram, para que falar um pouco no começo, por exemplo, depois que eles vão na aula, e a segunda vez está bailarina, né? Chorando, assim, o passeio, o jornal. Você vê que ele é um passo, porque ele mudou muita coisa na Constituição, porque ele é o presidente do Roma, sim, do Vaticano. Então, eu estava vendo que esse último passo do Francisco, ele mudou muitas coisas na Constituição do Vaticano. Por exemplo, os outros papas, eu acho que o único enterro que foi visto primeiramente foi no Papa. Os outros eram só em fora, ninguém podia ver. Aí era tocava as constituições, era uma coisa assim, enfim, é todo o negócio da fazendo. E ele veio mudando muita coisa, né? Você tem um papo que era acessível, um pouco que não era. Então ele começou a ser mais contato, aquela coisa de pensar, você está enganado mesmo. Olha, eu sou um homem muito bom, e daqui para frente espero que o papo seja, as pessoas estão esperando, eu mesmo não quero falar. O papo é muito mais as pessoas, os repórteres, as pessoas das entrevistas falando dele, que ele era um homem assim, eles falam como papa, né? Ele é como papa. Ele quebrou todo, ele cantou fora, o homem do povo, ia lá, falava com as pessoas, simples, né? Não sei se pode tentar ser bem. Um homem do povo. Isso, eu acho que você pode se virar, além de conhecimento da palavra mesmo, né? Mas aí eu principalmente não sei como falar. Como é que a pessoa vai se deixar, sei lá, ser dominada por uma razão para poder saber que está indo contra a palavra? Mas eles não conhecem a palavra. Vou explicar por quê. Na Igreja Católica, a tradição está acima da palavra. Então, eles dão muito mais valor às tradições do que à palavra. Então, a palavra deles para eles está em segundo plano. Esse é que é o problema. Mas também fala que o anticristo ou esses todos, né? Ele resolveu uma metade, vai morrer e depois vai reviver. Aí eu queria saber quem sabe que era o anticristo. Seria o anticristo ou seria o Papa? Tem duas interpretações. Tem um texto no Apocalipse que fala que a besta, ela foi ferida de morte, ela foi golpeada na sua cabeça e essa ferida de morte foi curada. Alguns dizem que o falso profeta ele vai sofrer um atentado, vai ser dado como morto, né, o anticristo, depois ele vai vir como se tivesse ressuscitado, uma imitação a Jesus. O anticristo. Eu não sei porque só veio na minha mente uma pessoa, não é porque a tecnologia que eles têm, o poder, eu não sei se pode isso é isso, que eles têm tanto poderio nessa parte de inteligência artificial, que eles podem muito bem, por exemplo, e fazer um transplante, um implante e tomar a vida, porque a tecnologia para ele não tem limite, porque ele tem o poder sobre a inteligência artificial. Né? Eu não. Se fingir. Porque poder para ressuscitar, só Deus tem poder sobre a morte. Mas a Bíblia fala que o anticristo ele vai vir com todos os sinais e prodígios de mentira. Então, se ele realmente ressuscitar, ele nunca vai ter morrido, ele vai ter fingido ter morrido. Fingir que morreu. E o anticristo, ele precisa o quê? Das famílias mais ricas do mundo. Ele vai precisar do suporte, ele vai precisar de muito dinheiro para poder governar. E com certeza, nesse sentido, o Elon Musk e outros, né, podem ser enganados para poder dar a ele suporte. Há um bom tempo atrás, você procurar, né? Se fala muito do congelamento do corpo, né? De tentar preservar o corpo para não sei quantos anos, né?
A gente não sabe exatamente quais são as artimanhas que o diabo vai usar, né? Mas uma coisa é certa, vão ser sinais e prodígios de mentira. Eles vão enganar as pessoas. E essa ferida de morte pode ser isso, como pode ser também a volta do Império Romano, que estava morto, que está morto, o Império Romano morreu, mas que vai ressuscitar. Então tem essas duas hipóteses, ou o anticristo, né, fingindo de morto e voltando, ou o Império Romano ressuscitando, que vai causar admiração em toda a terra. Aí há pouco tempo, você vê a questão lá a questão da extrema-direita, né? Na Itália, tiraram não teve como Deus tirar a mulher que representava a extrema-direita, no lugar de toda essa questão também, né? O cenário. É uma guerra de valores. Já começou, né? O cenário já está todo aí, diante de todo mundo, né? Sim, e já existe, né? Lá em Daniel fala que ele cuidará de mudar as épocas e os costumes. Então o anticristo, na verdade o espírito do anticristo, ele já está em atuação no mundo há muito tempo, mudando costumes, valores, querendo abolir a sociedade tradicional, os valores cristãos. Isso através de filmes, né, de tantas outras coisas, ideologias de gênero e tantas outras coisas que a gente tem visto já serem estabelecidas no mundo. E aí, quando a gente vê esse período aqui da grande tribulação, quando Jesus fala, né, quando vocês virem a abominação da desolação no lugar santo, então quem estiver no telhado não desça para pegar nada na casa. Orai para que a vossa fuga não suceda no sábado ou no inverno. Quando o anticristo ele quebrar o pacto de paz que ele vai ter feito com a humanidade e mostrar quem ele é, Jesus fala que ele vai entrar no lugar santo, que é o templo de Jerusalém, e vai exigir ser adorado como Deus. Nesse período aqui, nesse momento aqui, o que vai acontecer com a grande prostituta, que é uma cidade? Ela será destruída, provavelmente Roma, né? Como que se prostituíram todos os reis da terra. Deixa eu colocar aqui, esse trânsito, né, que o Papa tem com todos os reis do mundo, pode ser que o Vaticano, nesse período, seja destruído, a cidade de Roma, que seria a grande prostituta. E aí o anticristo vai transferir o seu governo mundial, que é em Roma, para Jerusalém, exigindo ser adorado como Deus. Nessa hora, eles vão começar a perseguir os judeus e vão começar a perseguir os cristãos remanescentes também. Porque qual é a intenção do diabo desde o início? Ele quer ser igual a Deus. Ele quer tomar o lugar de Deus. Aonde Jesus vai reinar no milênio? Vai ser em Jerusalém. Está nas profecias. O diabo conhece a profecia. Então ele vai tentar usurpar, como ele já tentou outras vezes, o lugar de Deus. Ele, nem que seja por algum tempo, ele vai estar em Jerusalém governando o mundo e dizendo: eu agora estou no lugar de Deus. Só que os dias dele estão contados, né? Porque são 3 anos e meio só esse período aqui em Jerusalém que o anticristo vai governar. E aí, tem uma outra profecia em Apocalipse 12 que eu queria ler também, que é o complemento dessa. É importante a gente entender que o Apocalipse não está em ordem cronológica, né? Ele, às vezes, um capítulo lá na frente fala do passado, né? O de trás fala do futuro. Então a gente tem que ir voltando para a gente entender. Agora, quer ver? Apocalipse 12 vai falar de uma mulher vestida com o sol. Olha só aqui, Apocalipse 12. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Que mulher é essa daqui? Vocês têm ideia? Lembra do sonho de José? Que ele sonhava que a lua e o sol se curvavam diante dele, que eram seus pais. A lua e o sol são os patriarcas da nação de Israel. E com uma estrela, sua cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher aqui é a nação de Israel. Desde o seu início, as 12 tribos. As 12 tribos.
Aí olha o que diz: e ela, estando grávida, gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. E apareceu um outro sinal no céu. Eis que um grande dragão vermelho, que é o diabo, tendo 7 cabeças e 10 chifres, olha aqui já uma referência ao governo do anticristo, e 7 coroas sobre a sua cabeça, e com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Aqui é a profecia que fala sobre Satanás ter derrubado 1/3 dos anjos. Essas estrelas aqui são anjos caídos, que ele levou com ele, e que ele arrastou do céu e lançou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho assim que nascer. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é esse filho nascido dessa mulher? Jesus, que vai governar as nações com cetro de ferro e que foi arrebatado para o trono de Deus. É onde ele está agora, assentado à destra do Pai. E qual foi a mulher que deu a luz a ele? Foi a nação de Israel, porque ele é judeu, ele veio dos israelitas, né? Então, quando ele está mulher, casa, pode criar cidade, nação. Por exemplo, a gente não fala no nosso hino nacional dos filhos desse solo és mãe gentil, pátria amada Brasil, né? E o dragão que para diante da mulher quando ela vai dar à luz foi aquela perseguição feroz que Herodes promoveu quando Jesus nasceu, a ponto de matar todas as crianças da idade dele. Ali era Satanás querendo já destruir a vida de Jesus quando ele era um bebê, junto com todos os demônios. E foi um intento onde ele mobilizou todos os demônios que ele podia para tentar destruir Jesus. Mas aí essa mesma perseguição, como a gente já viu aqui, vai vir também contra os cristãos na segunda etapa do mandato desse. Isso, é o que vai dizer aqui o texto. Olha só que interessante, a irmã já antecipou aqui o texto. Ó. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus para que alimente por 1260 dias, é a metade da grande tribulação, 1260 dias. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar achou no céu. Então essa mulher, que é a nação de Israel, no segundo período da grande tribulação vai fugir para o deserto. É exatamente o que Jesus falou: olha, quando a abominação da desolação estiver no lugar santo, fujam e orem para que a fuga de vocês não seja no inverno. Então a nação de Israel, com todos os recursos tecnológicos, financeiros que tem, eles são especialistas em transformar o deserto num lugar habitável. Eles vão ter que sair de Jerusalém, eles vão ter que fugir para o deserto, para esconderijos subterrâneos, não sei, né? Eu acho que a nação de Israel, pela potência militar e econômica que eles devem ter abrigos subterrâneos, inclusive para se proteger de ataques nucleares. Porque todo o tempo não era ficar na casa, né? Sim. De todas as formas, você pode dizer, de maneira, por exemplo, grande hoje em dia. Então, você vê, eu fora da Europa. Ela já é totalmente, assim, nós conversamos agora com uma necessidade. Eu acho que sobre esse debate tem que ficar assim, debatendo o texto dele. Eu acho que até que passou, entendeu? Mas qualquer coisa que eles veem em relação à guerra que está acontecendo, tem conflito entre Israel e a Palestina, a Hamas, né? Então você vê que eles vêm falando que realmente Israel é culpado, eles estão bem falando, mas Israel está fazendo tem mortos. Eu creio que eles já estão também como estava bem extremista mesmo. Sim. O antissemitismo já está sendo difundido no mundo inteiro de forma muito sorrateira por Satanás. Porque quando chegar esse período aí, o mundo inteiro vai odiar Israel. O dragão vai perseguir a mulher que deu a luz a Jesus, que é a nação de Israel.
a igreja não estará mais aqui. Mas o remanescente da igreja também vai ser perseguido, que é o Israel de Deus, que é o novo Israel. Nós somos descendentes também de quem? De Abraão. Porque a Bíblia fala que os filhos de Abraão, lá em Hebreus, não são os segundo a carne, mas os segundo a fé. Então, somado à perseguição aos judeus, vai haver perseguição feroz também a todos os cristãos. É aí que a gente vai entender aquele texto onde João diz, né? Quem é essa grande multidão com vestes salpicadas de sangue e com palmas nas mãos? Aí o anjo fala, esses são os que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E mais na frente o texto vai falar que eles foram decapitados por amor a Jesus. Guilhotina. E também voltará toda essa necessidade de também. Com certeza, a violência, né? A Bíblia fala que é um período de tribulação como nunca houve no mundo. Porque aí não se em decapitação. Você acompanhando as notícias da guerra, você vê que o normal ele coloca sutilmente algumas coisas que ele não foi explícito e o nosso explicitamente alguma coisa como Israel. Ele falou com o Hamas. Mas liberaram todas as crianças, mas aí vem o contraponto. Teve um caso que eles debolaram um judeu e fizeram a cabeça dele de bola de futebol. A violência é muito grande, né? Imagina no período da grande tribulação como é que vai estar isso, né? Se hoje já está assim. E aí diz assim, ó. Eu ouvi uma voz alta no céu dizendo... peraí, deixa eu voltar aqui... E não prevaleceram, e nem mais seu lugar se achou no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma voz dizendo do céu, agora chegou a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos é abatido, o qual os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e eles não amaram a sua vida até a morte. Quando a Bíblia fala que Jesus triunfou dos principados e potestades na cruz do Calvário, expondo-os ao desprezo, foi esse momento aqui em que Satanás caiu junto com os anjos, que acusava, né? Vocês lembram daquele texto aonde no Velho Testamento fala sobre o sumo sacerdote Josué, aonde ele vai entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício, e ele está com as suas vestes sujas. E aí Satanás se apresenta para acusar, olha, ele merece morrer. Ele entrou no Santo dos Santos com as vestes sujas. E aí o sumo sacerdote Josué, ele tem as suas vestes trocadas, e aí um anjo diz assim, quem é esse tição tirado do fogo, se referindo a Satanás? E aí ele é perdoado. Então o diabo, ele sempre acusou o povo de Deus durante séculos e séculos. Só que quando Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, essa acusação cessou.
porque Jesus agora é o nosso advogado. Então, qual foi o período em que Satanás ele desceu à terra com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe restava? Foi após a morte de Jesus. E ele agora, então, está mais enlouquecido ainda, porque sabe que o final dos tempos está se aproximando. Olha o que diz aqui, ó. E ouvi uma alta voz do céu: agora chegou a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos foi abatido, o qual os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Por isso regozijai-vos, ó céus, e vós o que neles habitais. Mas ai dos que habitam sobre a terra e o mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera luz ao filho homem. Olha aqui a perseguição a Israel e à igreja, E a mulher foram dadas 2 aves de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o deserto, e ao seu lugar ali onde é alimentada por um tempo e tempos e meio tempo, longe da face da serpente. Olha só, um tempo, uma semana e tempos, quer dizer que essa semana foi dividida em 2 etapas, e metade do tempo vai ser o período em que essa mulher vai ser sustentada no deserto. 2 asas como grande águia, não parece que está falando de aviões que vão pegar o povo que está fugindo daquela opressão do anticristo, vão levar para o deserto, por uma área desértica ali da região da Palestina, para que esteja oculta a vista da serpente por esse período, E também é uma história muito grande, pastor, porque você pensa também, todo mundo está sendo vigiado globalmente. Então o poder de Deus vai interagir para essa curva acontecer. Sim. Porque se Deus não interagir, como que esse povo vai se locomover, inclusive com uma aeronave, sendo que o anticristo sabe disso? Então vai ser uma coisa sobrenatural. Mas pode ser aí. E olha o que a Bíblia diz aqui na continuação: e a serpente lançou da sua boca água como de uma inundação atrás da mulher. Água e inundação tem a ver com o que? Povos. Como se a serpente abrisse a sua boca, falasse, desse o comando e milhares de pessoas fossem atrás da mulher, atrás da nação de Israel. Mas a terra abriu a sua boca e engoliu a inundação que o dragão lançara da sua boca. Quer dizer, então vai acontecer alguma coisa que vai impedir que essa inundação alcance a nação de Israel, que vai ser protegido, tipo o povo do Egito. O que Deus vai fazer? Vai ter uma intervenção militar que vai ainda dar um fôlego a Israel, para que eles não sejam destruídos na grande tribulação, que a Bíblia fala que a terra abriu a sua boca. Será que vai ser como que um bombardeio que vai causar uma destruição, aquele exército que vai tentar engolir Israel? Pode ser. Quer ver? Tem uma profecia que fala isso daí que a irmã falou. É Daniel, capítulo 7, verso 8, 20 ao 26. Porque desses 10 reis que vão dar autoridade à besta, 3 vão se rebelar. Parece-me ser um deles Estados Unidos, que não vão aceitar, até pelo apoio que dá a Israel. Mas esses 3 reis serão derrotados. E aí quem vai assumir? Por exemplo, digamos que quem esteja no poder seja o Trump. Ele é a favor de Israel. Se ele for derrotado pelo anticristo, se o anticristo conseguir destruí-lo, suponhamos que o cenário fosse agora, assumiria um vice-presidente favorável, um rei que vai dar poder ao anticristo. Mas olha o que diz a profecia de Daniel:
Mariana, que está abrindo ali, pode ler para a gente. Daniel capítulo 7, verso 8, depois do 20 ao 26. Daniel 7. 8 e depois 20 ao 26. E estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles viu outro chifre pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. 3 primeiros chifres foram arrancados diante desse pequeno. Quem é esse pequeno? Ele vai dar a interpretação. E neste chifre havia olhos como os do homem e uma boca que falava grandes coisas. Isso, agora pode continuar a partir do verso 20 ao 26. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, o outro subiu adiante, do qual caíram 3. Isto é, daquele que tinha olhos a uma boca que falava grandes coisas. Muito parecer, era mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e vi que este fazia guerras contra os santos e prevaleceu contra eles. Olha só, chifre fazendo guerra contra os santos e prevalecendo contra eles. É o anticristo, que era mais robusto do que os outros chifres, do que os outros reis. É um homem que tem uma aparência, né, um poderio, uma capacidade maior do que os outros governantes. Até que veio o ancião de 10 dias e fez justiça ao santo do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos construíram o reino. Olha aí, desde que os santos construíram o reino, milênio, é onde a gente vai entrar. Diz assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra, e pisará e fará em pedaços. E quando os 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha só, cuidará em mudar os tempos e a lei. Não é o que já está acontecendo hoje? A lei sendo distorcida já é o trabalho do anticristo. Eles serão entregues na sua mão por um tempo, 2 tempos, e na metade de um tempo. Olha aí de novo falando sobre a última semana. 1 tempo, 7 anos, 2 tempos, 3 anos e meio, 3 anos e meio, e metade de um tempo, que é quando ele realmente vai... Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade, os reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos, os santos do Altíssimo. Oh, glória a Deus. O seu reino será um reino eterno. Todos os domínios servirão e obedecerão. Aqui terminou a quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos, quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos, muito me perturbaram, mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Até aí. Viu como é que vai terminar o governo do anticristo? Com a chegada do milênio, com o reino eterno de Cristo. E esse texto aí fala muito bem os desdobramentos, né? 3 reis caindo diante do anticristo, que vai promover a perseguição. Todas as peças do quebra-cabeça vão se encaixando. E eu acho que um desses 3 reis que vão cair, um deles é Estados Unidos, a gente pode botar a Inglaterra também, que é um aliado forte, né, dos israelitas, e um outro país aí também. A França... Mas não é aliado de Israel. Aliados... No atual momento, o Brasil é aliado do Hamas.
O Alckmin, vice-presidente do Brasil, não estava lá numa cerimônia com vários líderes do Hamas do lado? Não, mas ele não é meu pai, porque Jesus não posso falar disso. Meu pai não veio, todo mundo não pode ser judeu, era tudo, né? Ele é árabe? Ele é árabe, ligado ao povo árabe. É a descendência dele, até muitos daquele pessoal em São Paulo tem muito árabe, ali na Buenos Aires tem muito mais lojas árabes, tem outros também, né? Na Buenos Aires. Principalmente na Buenos Aires. Mas é mais o povo árabe. E como é Daniel capítulo 7, verso 8 e depois do 20 ao 26. Já Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. E esse negócio de povos, né, de nacionalidade, pode ser que o anticristo venha dizendo que ele não é desse mundo, que ele é um Deus. Até porque a igreja vai ser arrebatada e vão alegar o quê? Olha, estamos em guerra. Pessoas foram abduzidas no mundo inteiro. Extraterrestres que sim, só que aí a gente tem também a questão de que todos vão ser cristãos, mas nem todos vão ser reconhecidos pelas pessoas visivelmente como cristãos. Por exemplo, tem pessoas que não estão na igreja hoje, aquele debate que nós entramos, né? Mas que o Espírito Santo se revelou a elas. É só questão de tempo até elas entrarem para a igreja. Elas se converteram, mas ainda estão lá fora, né? Pessoas de outros países onde o evangelho é proibido. Então, vai ser notório muita gente de igrejas sendo arrebatado, mas pessoas que também que não são. E aí, Oi? Então, assim, o anticristo, ele vai usar a ufologia para tentar enganar as pessoas. Só que tem um ufólogo muito famoso, meu irmão até que fala o nome dele, eu esqueci, que não é cristão e que diz que todas as pessoas que foram abduzidas, elas têm uma coisa em comum. Todas elas que clamaram pelo nome de Jesus, esses extraterrestres saíram fora, não ficaram, que são demônios, né, que enganam. Então, é interessante. Então, vamos continuar aqui finalizar aqui o capítulo 12. Você falou aí até os que não são cristãos. Não, se não você se não tiver a oportunidade de fazer o que você pegou. Tem um negócio que era de uma tribo indígena. Sim, uma tribo indígena que eles não conheciam a Deus. Só que Deus, ele revelou aos testes, ninguém foi lá pegar a eles. Deus revelou aos testes e falou para mudar as coisas para mim, porque a gente estava uma bola. Eram idólatras. E ele aboliu a idolatria e Deus revelou isso através dos testes, quando os cristãos chegaram lá e eles não mudaram, porque parece que eu não sei se o teste estava novo, alguma coisa assim. Sim. Só que os costumes ali mudaram, porque Deus revelou aos testes. Não tem muita tribo, né? Deus da Amazônia que o Rio Branco não chegou. E tem uma tribo também que já tentaram fazer contato com eles, só que todos que tentaram fazer contato com eles não voltaram. Eu vi isso também. Tem uma tribo dentro da Amazônia e tem um que eles não aceitam. E lá teve um cristão que ele tentou fazer contato, só que ele tentou várias vezes. Só que ele não chegou lá e eles pegaram na cara lá. Porque tem indígenas que eles ainda não conseguiram, assim, ver, mas não conseguiu alcançar. Acredito que dentro do conceito cristão, tem. Sim, e o livro que fala sobre essa experiência é o livro Fator Melquisedeque. Então eu acredito que quando o anticristo ele governar o mundo, que ele dominar o mundo, vão ter muitos povos, muitas pessoas que vão ficar preservadas pelo seu isolamento.
E aí, quando vier a grande tribulação, essas pessoas vão sobreviver e vão entrar no milênio, naquele texto que nós vimos de Daniel. Bem-aventurado e santo é aquele que chega a 1290 15 e 30 dias, que vão passar pela grande tribulação, vão passar por essa transição de 45 dias, que vai ser o julgamento das nações, e a transição para o governo milenar, e que vão entrar aqui, que vão querer saber, gente, o que está acontecendo no mundo? Houve tanta morte, tanta destruição, Deus desceu do céu, Jesus, quem é esse Jesus a gente não conhece? E aquele homem que governava, estão dizendo aí que ele morreu, a gente viu aí a cena, né, dele sendo destruído, e agora quem está governando o mundo? Essas pessoas vão precisar de orientação. Tanto que a Bíblia fala que elas vão vir a Jerusalém buscando conhecer o Senhor, de ano em ano, né? E aí é que entra o papel daqueles que vão estar reinando com Cristo. Nós vamos reger as nações com varas de ferro. Os ressuscitados, nós que estivermos ressuscitados, com o corpo glorificado, a exemplo do que Jesus fez depois da sua ressurreição, nós vamos ter contato com as pessoas que não morreram e vamos orientá-las. Olha, agora o governo é assim, agora quem está mandando é Jesus, agora se cumpriu as profecias e a gente vai instruir, vai governar a humanidade durante 1000 anos. Então, eu até, não sei se eu fiz essa pergunta aqui, mas teve uma turma que eu perguntei, quantos anos você pretende viver nesse mundo? Aí a maioria do pessoal, né, 70, 80, 90, os mais ousados 100, aí eu falava assim, olha, acrescenta esse tempo que você quer viver nesse mundo, mais de 1000 anos. Porque quem ressuscita, ressuscita aqui. E a Bíblia fala, e regerá aquele que vencer, dá-lhe poder sobre as nações. E ele é regerá com varas de ferro. Nações é os povos que nós conhecemos hoje. Então a gente vai voltar e vai governar as nações durante 1000 anos. Então o nosso tempo de vida aqui nesse mundo não é só 70, 80, 90 anos. É 1000 e mais alguma coisa. Tanto que Jesus falou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? A terra. Não é o céu. Então, se eles estiverem falando, bem-aventurados os mansos, que eles herdarão o céu, mas não é o céu, é a terra. Então tem coisa para a gente ainda aqui nessa terra depois da nossa morte. Agora, vamos entender o que é isso? Agora a gente vai entrar no milênio mesmo como ele é. Isaías capítulo 2, do verso 2 ao 5. Isaías capítulo 2, do verso 2 ao 5, foi Mariana que ficou. Ellen, Isaías 11, do 6 ao 8. Marcela, Oséias 2, 18. Irmã Denise, Isaías 65, do 18 ao 25. Do 18 ao 25. Isso. 11 do 6 ao 8. Pode. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Nos últimos tempos, todas as nações correrão para o monte do Senhor. Está se referindo especificamente a Jerusalém. Virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém, virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Olha aí, quando começar o milênio, vai ter ainda nação brigando com nação. Não existe hoje esses conflitos entre nações, guerra comercial como tem entre Estados Unidos e China. Essa confusão vai estar ainda aflorada no início do milênio. Mas o que a Bíblia está dizendo que Jesus já faz? Ele vai julgar as nações, ele vai colocar um fim a essas disputas, essas guerras comerciais, esses problemas de fronteira, de etnia. Isso daí vai começar a ser resolvido no início do milênio. E por onde é que os povos vão correr? Está bem claro aí, para Jerusalém. Vai ser a sede do governo de Jesus. Por isso o anticristo, tomado por Satanás, vai querer governar o mundo de Jerusalém do templo, tentando tomar o lugar que é de Deus. Eles
estarão em suas espadas aradas e em suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendente de Jacó, andemos na luz do Senhor. Olha que coisa extraordinária. Imagina a bomba atômica, o fuzil, a pistola. A Bíblia fala que essas armas elas serão convertidas em instrumentos de trabalho. A gente tem hoje a reciclagem, não é? O metal não é algo precioso. Os povos, as nações que investem bilhões anualmente em armamentos, eles vão pegar toda essa tecnologia de armamento, eles vão converter em instrumentos de trabalho. Agora vocês imaginam que prosperidade o mundo vai experimentar quando hoje os bilhões que são gastos na indústria bélica forem gastos na indústria de alimentos, de tecnologia, construção de casa. O mundo vai ter um mundo. Oi? Medicina, isso aí. Hospitais, presídio não vai mais ser necessário, né? Então, o mundo vai experimentar uma prosperidade econômica como nunca vista antes, porque a guerra vai deixar de existir. O que torna as coisas ruins no dia de hoje? São as guerras, os assaltos. É só a gente olhar o nosso bairro, né? Botar uma barricada lá na minha rua. Minha casa que de repente valia, nossa casa, né, que valia 200 mil, hoje vale 50, porque ninguém quer morar em local. Então, aonde a violência chega, o comércio vai embora, as casas, as propriedades desvalorizam, tudo de ruim acontece onde há violência. E o mundo está hoje assim, né? Quem é que quer morar hoje ali na fronteira de Israel com Gaza? Um lugar que tem um Mediterrâneo ali, aquelas praias maravilhosas, mas que nunca vi que tem uma casa de praia lá. Quem é doido, né? A indústria bélica só começa no dono das próprias fábricas, porque as armas são vendidas por preços. Movimenta muito. Movimenta, tanto é que uma vez eu estou comentando isso. Você pode ver que sempre estão começando a guerra justamente por isso. Porque é um dinheiro que entra, porém a gente está. E aí, nós entramos nesse cenário, lá em Apocalipse 2:18. Aquele que vencer, deve dar-lhe poder sobre as nações, e eles as regerá com varas de ferro. Eu acredito que, assim, os ressuscitados, né, que tiveram uma vida muito sofrida por amor a Jesus, que mais tiveram por um evangelho, vão ser os proeminentes, aqueles que vão estar no topo, né, da hierarquia. Os apóstolos, os primeiros mártires, né? E eles vão se reunir com o presidente de país e vão dizer assim: olha, agora acabou a bagunça, né? Bota esse miserável na cadeia, não vai ter mais colher de chá não. Político corrupto, gente que não presta, vai ser tratado com varas de ferro. Ainda haverá essa geração de coração duro que não se converteu, não é? Mas a maioria vai morrer na grande tribulação. Essa turma perversa, maligna, vai receber a marca da besta. Então, já vai ter uma limpeza muito grande na grande tribulação. Mas a maldade ainda vai existir, não na proporção de antes. Vai ser como no início do mundo. No início do mundo, teve Caim que matou Abel. Mas a Bíblia diz que no milênio o pecador será amaldiçoado de 100 anos. Tá? A gente vai ler algum texto que fala sobre isso. Então, o pecado ele vai ser praticamente extinto durante o milênio, mas ainda vai existir maldade. Só que o início do milênio vai ser um pouco conturbado, né? Porque vai ser aquele ajuste, vai ser aquele momento. Mas dentro do milênio ela é assim por natureza, porque o Estado não vai falar ainda não. Só porque ela é E aí a Bíblia fala no final do milênio: depois que se completarem os 1000 anos, Satanás será solto e voltará a enganar as nações. E diz assim: é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por que é necessário que ele seja solto? Para que as pessoas que nasceram no milênio, ou aquelas que entraram aqui no milênio, né, e não tiveram ainda a chance de exercer o livre-arbítrio, povos não alcançados, os indígenas, né, isolados, eles vão ter a chance de conhecer o outro lado e serem seduzidos pelo diabo, como Adão e Eva foram no início, e
fazerem a sua escolha, o livre-arbítrio, para exercer o livre-arbítrio. Então, até Satanás, ele exerce uma função. Deus não destruiu o diabo porque ele tem através do diabo, as pessoas têm a chance de escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Satanás é o exemplo perfeito da loucura, da rebeldia, do pecado. Jesus fala, né? Ele foi homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Então, aqueles que têm a maldade já no seu coração no milênio, como a Ellen falou, já são maus, mas que ainda não se revelaram, quando o diabo vier, eles vão acompanhar o pai deles, que é o diabo, e vão se revelar também. Que pena. O Valorismo comentou sobre a questão do psicopata. Se ela é psicopata, tudo bem? A psicopatia não está como a Bíblia fala em Apocalipse, né, levou 1/3 dos anjos com ele. 1/3 das estrelas do céu, mas na frente o versículo fala, né? Os anjos caíram na terra com ele. A noite não precisa ser feita, agora, eu acho que a gente fica com raiva e faz umas coisas assim que até mulheres perdoam. Quando a gente vê uma coisa da televisão que choca, né? Mas a pessoa tem que ter muito para poder. Depois que a minha cabeça, embora eu não penso, mas a minha cabeça faz o que eu E vamos dar um intervalozinho de 15 minutos? Eu vou ter que fazer um anúncio no culto agora rapidinho. Deixa eu ver que hora é que não. A gente toma aquele café, 10h24, então 10h40, 10h35, né? 10h40 a gente volta, tá bom? Quando a gente toma um cafezinho, a gente volta agora na continuação do milênio. Mas o pastor Antônio também, né? Tá bem, Deus está me levando fora. Ah,